18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite, levando a informação, a notícia até você hoje, quinta-feira, 7 de maio de 2020. Estamos juntos no melhor mix do Brasil mais uma vez. Vamos juntos aí até às 7. Carlos Júnior, Carimilhão, Cid Soares e também a Nathalie Moraes. Carimilhão, tudo bem? Tudo certo? Já no começo do final de semana. Exatamente. Dizer, né, quinta-feira, gente. Tudo ótimo, tudo muito maravilhoso. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite com toda a equipe de jornalismo, equipe de técnicos aqui da Mix Manaus e com essa presença maravilhosa para vocês que estavam com saudade. Emi Luciano. Tô aqui de novo, essa semana todinha eu vou estar por aqui. Exatamente. Essa semana toda. E conta pra gente, né? Afinal de contas, eles estão preparando tudo para a live deste sábado, a partir das 2 da tarde, e é uma live solidária. Isso mesmo, eu e o Graciano, a gente vai estar ao vivo a partir das 14 horas, no sábado, com muita música aí, começando dos anos 80, 90, 2000 até os dias atuais. Vai ser uma live solidária, a gente vai estar aí procurando, né, em busca de recursos para as artesãs e para os moradores do Parque das Tribos. Vai ser uma live de 5 horas, a gente vai transmitir aí nas redes sociais da Rádio Mix, nas minhas redes sociais, @mlucian, e também nas do Graciano Rebelo. E o Cid Soares, eu tenho certeza que conhece aí essa galera toda que vai participar. Cid é DJ também, inclusive. Exato, ele ia pra balada, Exato, e viveu isso tudo, não foi? Cid Soares, boa noite, meu querido. Eu vivi, eu tô fazendo aqui um trabalho de recordação, juntando essas músicas, consegui juntar, falei pra vocês isso, né? 1.500 e poucas músicas, tenho ouvido bastante, eu acho que o Emi Luciano também vai aprender bastante agora sobre as músicas mais antigas, né? Sobre o que aconteceu na época das discotecas. E o Graciano, tem um detalhe, o Graciano é um dos DJs mais antigos aqui de Manaus e consegue reunir essa turma toda, conversar com todo mundo, juntar todo mundo. Não, é incrível que ele tem o telefone de todo mundo. Então vai ser um negócio muito legal. Ele, o Raidi e o Fred Lobão, né? Isso Fred mesmo. Lobão, Ari Guedes, vai estar todo mundo junto, cara. Não, eu falo assim dos antigos, assim, né? Porque o Fred também. Sim. O Raidi também. Raidi Rebelo. A gente tá colhendo aí os depoimentos. Armando Mendes também, lá de trás também, né? Armando, claro. E vamos dar os empresários que participaram dessa Exato, é importante ressaltar a participação do nosso diretor Armando Mendes, que vai participar também dessa live, dessa promoção, né? Dessa live solidária, uma live do bem aqui da Mix FM de Manaus, não é não? Isso mesmo, claro. Sábado, vou fazer o convite novamente, sábado, dia 9, a partir das 14 horas, ao vivo em todas as redes sociais da Rádio Mix Manaus, Rádio Mix Manaus, também as minhas, Emi Luciano, do Graciano. Então vai ser 5 horas de música, a gente tá tentando pegar alguns prêmios aí pra sortear pra galera que estiver assistindo. E você que quer dançar muito, já vai prepara, ser ótimo. Meu sábado já está pronto. Compra uma cervejinha, vou pular muito. Sabadão, 2 da tarde. Só por falar em prêmios, as pessoas que estão aguardando os prêmios do Emi Luciano aqui no aplicativo Mano, vai voltar. O pessoal tá com saudade aí do aplicativo. O pessoal tá cobrando. Cadê o cinema, gente, né? Quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar, os cinemas abrirem, a gente vai voltar a fazer sorteio pro cinema, sorteio pra show, sorteio pra tudo. Voltaremos ao normal, né, Emi Luciano? Isso, espero. Tudo bem, bacana. Tá ótimo, gente. Muito obrigada, Emi Luciano. E anotem aí na agenda, sábado a partir das 2 da tarde. Isso. Valeu, Carimilhão, Cid Soares, ouvintes em 100,7. Vamos juntos mais uma vez nessa quinta-feira até às 7 da noite. Hoje, né, dia 7 de maio de 2020, mais uma edição do 18 horas, começando agora pra você, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a economia, hein? A economia brasileira já sente aí os efeitos mais fortes do novo coronavírus e está começando a colapsar. A avaliação foi feita hoje pelo ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, durante encontro no Supremo Tribunal Federal, que reuniu o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, empresários e outros ministros numa ação pelo fim do isolamento social no país. Bom, essa reunião não estava agendada e pegou todo mundo de surpresa, principalmente os empresários, né? Ela não estava agendada e foi mais um gesto de pressão
para forçar a retomada da atividade econômica. O presidente Bolsonaro voltou a afirmar que os efeitos da restrição de circulação não podem ser maiores do que os problemas causados pela doença em si. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o Brasil pode enfrentar a mesma situação de países vizinhos se não mudar de estratégia no enfrentamento da doença. Nessa reunião aí, o Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos. Segundo ele, alguns estados foram um pouco longe nas medidas restritivas. Ele afirmou que as consequências já estão batendo a porta de todos. O presidente seguiu aí o discurso ressaltando que os autônomos perderam ou tiveram a renda reduzida. Bolsonaro afirmou que já são cerca de 10 milhões de trabalhadores que perderam o emprego e que este número tende a crescer. O presidente disse também que as autoridades do país precisam tomar medidas para evitar que o Brasil mergulhe numa crise que dificilmente sairá. E o ministro Paulo Guedes argumentou também que as medidas emergenciais adotadas durante a pandemia podem não se sustentar a médio prazo. O ministro teme que o país entre em colapso nos próximos 3 meses, hein? A situação atual é crítica, mas tende a piorar ainda mais nas próximas semanas, porque a economia está começando a entrar em colapso. Bom, entre os números apresentados na reunião foram citadas 65 fábricas paradas no setor automotivo e 47% de empresas fechadas no setor de máquinas e equipamentos. A ideia, segundo representantes do setor que participaram da reunião, era flexibilizar as restrições na indústria, com a promessa deles, de adoção de todo o protocolo sanitário que evitasse a contaminação dos trabalhadores. Karime, o Bolsonaro fez aí um apelo para o fim do isolamento social, dizendo que a economia também é vida e que não adianta ficar em casa e quando sair não ter nada para comprar. O presidente afirmou o seguinte, abre aspas, seremos esmagados por isso. Fecha aspas, advertiu Bolsonaro. Bom, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Dias Toffoli, disse que já mantém conversas com o presidente Jair Bolsonaro para que haja um planejamento organizado para a retomada das atividades econômicas no país. O ministro afirmou o seguinte, abre aspas, já conversei com o presidente para que seja um planejamento organizado para a volta. É isso que eu penso que o executivo, conversando com representantes de estados e municípios, talvez um comitê de crise para, junto com o empresariado e com os trabalhadores, repensem em traduzir em realidade esse anseio que é de trabalhar, fecha aspas, disse o ministro Dias Toffoli. 18 horas. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a perda do poder de compra já atingiu 4 em cada 10 brasileiros desde o início da pandemia. Do total de entrevistados, 23% perderam totalmente a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal, atingindo o percentual de 40%. Quase metade dos trabalhadores tem medo grande de perder o emprego. Somado o percentual daqueles que têm medo médio ou pequeno, o índice chega a 77% de pessoas que estão no mercado de trabalho e têm medo de perder o emprego. De modo geral, 9 em cada 10 entrevistados consideram grandes os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. Essa pesquisa mostra também que o impacto na renda e o medo do desemprego levaram 77% dos consumidores a reduzir, durante o período de isolamento social, o consumo de pelo menos um de 15 produtos testados. Ou seja, de cada 4 brasileiros, 3 reduziram seus gastos. Apenas 23% dos entrevistados não reduziram em nada suas compras, na comparação com o hábito anterior ao período da epidemia. Mix. E o dólar comercial fechou o dia comercializado a R$ 5,84, a maior cotação da história, enquanto a bolsa caiu 0,53%. São números que mostram como o mercado financeiro reagiu à decisão do Banco Central do Brasil de reduzir a taxa Selic para 3%, que é a menor taxa da história. 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas vai recorrer da decisão da Justiça, veja bem, que negou o pedido de lockdown em Manaus. Já o governo do estado promete mais rigor na fiscalização ao isolamento social. O Dinei Araújo tem os detalhes.
Os mais de 1.000 novos casos de Covid-19 registrados no Amazonas em um só dia e as mais de 100 mortes quase que diariamente vão ser os principais argumentos usados pelo Ministério Público do Amazonas para justificar novamente a necessidade de adotar o lockdown no estado. Em nota, os promotores de justiça que assinaram a ação dizem que os números divulgados diariamente sobre o avanço da pandemia no estado e a ascendência da curva de contaminação da Covid-19 são motivos suficientes para adotar o confinamento total, como defende a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque. O Ministério Público do Estado do Amazonas entende que o lockdown é a única forma, é a única maneira que nós temos hoje de tentar achatar essa curva da Covid-19 aqui no nosso estado. A ascendência, né, dessa curva, ela é visível, ela é cristalina, ela é incontestável. Estão aí os números de óbitos, de pessoas contaminadas. A cada dia esses números, eles aumentam. No veto, o juiz Rony Frankstone disse que a decisão do lockdown é dos poderes executivos, mas Prefeitura de Manaus e governo do estado não querem tomar mais medidas restritivas. Enquanto isso, a análise da empresa em loco, através da função de geolocalização de dispositivos móveis, aponta que em um mês apenas metade da população do estado respeitou a medida de isolamento social decretada pelo governo do Amazonas. Nesse período, os casos saltaram de 7 para 2.270. Na véspera do feriado do trabalhador, apenas 42% da população ficou em casa. O governo do Amazonas disse que vai reforçar as campanhas de conscientização, colocar mais policiamento nas ruas e fechar algumas ruas do centro da cidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o Hospital de Retaguarda da Newton Lins, uma das unidades de referência do governo do Amazonas para o tratamento de pacientes com Covid-19, vai ser um dos hospitais no país que vai realizar tratamento experimental com uma nova droga que vem sendo testada pelo governo brasileiro, a nitazoxanida. A informação foi dada na noite desta quarta-feira pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O ministro informou que o governo começou os testes clínicos em 17 hospitais do país com o uso do remédio antiparasitário. Entre eles, o Hospital Newton Lins. Segundo o ministro, o medicamento já vinha sendo testado in vitro e, após apresentar bons resultados na atuação em células infectadas pelo vírus, foi liberado aí para o uso em seres humanos. E esses testes tiveram 94% de sucesso na inibição do vírus, na propagação nessas células in vitro. Uma vantagem dessa medicação é que ela não tem efeitos colaterais. É segura para esse tipo de teste. Ao contrário da cloroquina, que se mostrou ineficaz nos casos graves e ainda provoca graves reações e até mortes de pacientes. Bom, a ideia é que esse tratamento seja realizado na fase inicial da doença, evitando dessa forma que o quadro do paciente evolua para uma situação mais complexa, né? E vamos torcer aqui para que esse tratamento dê certo e que os pacientes possam ser curados. Mix. E a Justiça do Amazonas concedeu liminar determinando que o governo do estado adquira dentro de 5 dias insumos, órteses, próteses e materiais especiais, além de equipamentos necessários para a retomada da capacidade de cirurgias e procedimentos no Hospital Universitário Francisca Mendes. O não cumprimento do prazo vai acarretar bloqueio judicial de verbas públicas no valor de R$2.351.000. E a liminar, atendendo ao pedido da Defensoria Pública do Estado, determina também que no mesmo prazo o Estado deve juntar nos autos do processo cópias dos contratos firmados com as cooperativas que prestem serviços no hospital, acompanhados dos respectivos projetos básicos. A decisão judicial possui força de mandado, tendo em vista a situação peculiar de pandemia e isolamento social vivenciada no estado do Amazonas. Em seu pedido de liminar, a Defensoria argumenta que o Hospital Universitário Francisca Mendes, centro de referência da alta complexidade em cirurgia cardiovascular, há muito tempo vem passando por uma crise de gestão, que culminou na drástica e abrupta redução do quantitativo de cirurgias realizadas pelo hospital, devido à carência de insumos e equipamentos.
Bom, o pedido da Defensoria também traz informações do diretor técnico da Cooperativa Cirurgia Vascular do Amazonas, que presta serviços de cirurgia no hospital, informando que o número de cirurgias realizada pela cooperativa no hospital caiu de 52 para 19 no período de janeiro a março, tendo contabilizado apenas 10 cirurgias até o dia 14 de abril. Bom, trocando em miúdos, na gestão é o que esse governo realmente, definitivamente, não tem na saúde pública. E vale lembrar, Karine, que é no Hospital Francisca Mendes que são realizadas as cirurgias das crianças cardiopatas. Vamos investigar também se essa redução se deu também nas cirurgias das crianças. 18 horas. 6 horas 15 minutos em Manaus, e você está no melhor Mix do Brasil, a frequência certa, 100,7, 18 horas, com você a informação até às 7 da noite. Nós vamos agora com a primeira, para abrir aí a playlist de hoje. Temos o primeiro lugar, né, no Hot 100 da Billboard. Esta semana, a parceria de Travis Scott e Kid Curry. Exatamente, Carlão. Vamos abrir a playlist de hoje, então, Bora. Rapidinho, desta quinta-feira. Vamos de Scotts. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim então, né, a playlist de hoje em 100,7, Travis Scott e Kid Curry, a música The Scotts, 6 e 18. Mix. Karine Leão, tudo pronto, tudo certo? Vamos agora aí conferir a previsão do tempo para esta noite com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, é claro que hoje está muito parecido com ontem, ou seja, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 99%. Mix. Bom, e o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho continua parado na Assembleia Legislativa do Estado. O presidente da casa, o deputado Josué Neto, disse que havia prometido, né? Ele prometeu instalar a comissão especial para analisar o pedido de impeachment feito pelo presidente do Sindicato dos Médicos, o Mário Viana, e decidiu adiar a instalação. Vamos saber por quê, vamos saber os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, adiou mais uma vez a formação da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida por crime de responsabilidade. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini no início da semana, Josué havia afirmado que a formação da comissão aconteceria amanhã, mas, no fim da sessão de hoje, ele convocou os deputados para uma sessão ordinária na próxima terça-feira. O assunto impeachment foi sequer discutido entre os parlamentares. Apenas o deputado Wilker Barreto citou os pedidos de afastamento que estão sendo apresentados e cobrou uma solução. Nós temos aqui um impeachment, na verdade, vários. O presidente tem um papel de verificar a questão das prerrogativas legais, da admissibilidade. Esta casa não apurar é uma afronta. O médico Mário Viana, que teve o pedido de impeachment aceito pela casa, disse que espera que os trâmites legais sejam respeitados. Ele também destacou que existem provas que sustentam o afastamento do governador. Cada dia surgem novas situações que são de arrepiar realmente a contundência, né, e a, vamos dizer assim, a cara de pau até do governo de fazer contratações, agora de vigilante, um quantitativo muito acima do que é necessário no momento, né? E a empresa não é de vigilante, a empresa é uma empresa gráfica, né? Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, meus amigos, essas decisões protelatórias que adiam a apreciação do pedido do impeachment só criam incertezas e depõem contra a credibilidade da classe política. Isso fica muito claro. Nós temos que respeitar todo o rito do processo, isso é óbvio, né? Mas os deputados têm que agir com celeridade para que a população não fique à espera de uma solução por muito tempo.
Se o governador cometer um crime de responsabilidade, ele deve ser julgado por isso. Se não, ele deve ser inocentado e ficar livre para trocar a administração pública. O que não pode é o Estado ficar por muito tempo nessa instabilidade política. 18 horas. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, se acautelou e não concedeu liminar para suspender o decreto do governador Wilson Lima, que abriu mão de milhões de reais em receitas do Estado para a empresa Eneva. O decreto de Wilson Lima isenta a Eneva, uma gigante do setor de gás e energia, de pagar aproximadamente 40 milhões de reais por ano de impostos no Amazonas. A empresa ganha os incentivos fiscais para tirar gás no Amazonas e gerar energia em Roraima. Karimi, em junho do ano passado, o governador assinou o decreto 40.709, abrindo mão de milhões de reais em receitas, enquanto trabalhadores da saúde têm salários atrasados e o sistema de saúde não consegue sequer atender os pacientes vítimas de Covid-19. Deputado estadual Wilker Barreto entrou com uma representação no Tribunal de Contas para suspender o decreto, acusando várias irregularidades. Esse decreto aí do governador beneficia a Eneva, foi chamado de decreto Robin Hood, porque tira dos pobres, no caso, a população do Amazonas, para dar para os ricos, a milionária empresa do setor de energia e gás. O Ministério Público de Contas deu parecer pela suspensão dos benefícios milionários com impostos do povo Amazonas, do povo aqui do Amazonas, para a Eneva. A decisão do conselheiro Ari Moutinho mantém o decreto de Wilson Lima e os benefícios para a Eneva e tenta jogar uma cortina de fumaça sobre esse assunto. Bom, e o Tribunal de Contas do Estado determinou o encaminhamento da denúncia do deputado Wilker Barreto para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e para o Tribunal de Contas da União para que apure a denúncia do parlamentar. Olha, Karime, Carlão, amigos, estes órgãos federais não têm competência para atuar sobre um decreto estadual que trata de benefícios fiscais estaduais. Essa decisão de suspender o decreto de Wilson Lima, que beneficia uma empresa multimilionária em detrimento do povo do Amazonas, cabe aos órgãos de controle do Amazonas. Entre eles estão aí o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado. 18 horas. Bom, o Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal para aplicar multa de R$250 mil ao governo do Amazonas e também à Fundação de Vigilância em Saúde por descumprirem decisão judicial que os obrigava a publicar no prazo de 3 dias informações claras e atualizadas na internet sobre leitos de UTI ocupados e disponíveis, sobre verbas federais já recebidas e a receber e também sobre o repasse pelo Ministério da Saúde de respiradores, equipamentos de proteção individual e testes, entre outros dados. O prazo venceu no último dia 30 e não houve sequer o cumprimento da decisão. Pois é, e no pedido apresentado à Justiça, o Ministério Público Federal requer novamente o cumprimento da decisão e pede ainda a aplicação de multa diária e pessoal de R$500 à secretária de Saúde do Estado do Amazonas e à diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, caso permaneçam descumprindo as medidas determinadas. 18 horas. Bom, a Defensoria Pública do Estado ingressou com ação civil pública para que a Justiça Estadual obrigue o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a realizarem testagem em casa para a Covid-19 para pessoas com e sem sintomas da doença. Exato. Essa ação civil pública, é para testar para Manaus, que a Prefeitura de Manaus, obriga tanto o governo quanto a Prefeitura de Manaus a realizarem testagem em massa, para a Covid, para todas as pessoas, mesmo sem sintomas geral da doença. Exato. Na ação protocolada esta semana, a Defensoria também requer o estabelecimento de um fluxo de trabalho em parceria com as funerárias e cartórios da capital para garantir sepultamento digno no meio da pandemia. Mix. E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que reabre as igrejas no período de isolamento social, permitindo as atividades em templo, igrejas e centros religiosos. Mas os líderes das igrejas divergem sobre essa decisão. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto.
Os líderes das igrejas evangélica e católica divergem sobre a reabertura dos templos neste período de pandemia. Enquanto a Igreja Católica vai manter as portas fechadas para celebrações de missas, os templos evangélicos vão reabrir em breve. Ontem, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram um projeto de lei que torna as igrejas e os templos de qualquer culto atividade essencial em períodos de calamidade pública, permitindo a reabertura das igrejas sem ferir o decreto do governador Wilson Lima, que estabelece que apenas serviços essenciais estejam reabertos. O projeto está nas mãos do governador para ser sancionado. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, disse que a Igreja Católica continuará fechada para a celebração de missas, obedecendo às recomendações. Nós continuaremos a exercer o isolamento que vimos fazendo até agora. Conjunto com o Conselho do Presbiteral, eu já determinei por mais 30 dias a partir do dia 23 do mês passado. Nós vamos executar e cumprir o que foi determinado. Já o presidente da OMEAN, Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, pastor Sadi Caldas, revelou que tem um acordo com o governador para que as igrejas retornem às atividades nos templos de forma gradativa, a partir do dia 28 deste mês. Nós concordamos com o governo, nós vamos voltar gradativamente, de acordo com as orientações fornecidas pela saúde, pelos médicos, e nós não vamos voltar a multidão, não vamos voltar com uma proporção de pessoas com máscara, todos os ingredientes necessários para a transmissão. Azaf Augusto para 18 horas. Mix. Olha só, no meio de tantas mortes causadas pela Covid-19, a dor da perda se tornou solitária. A pandemia do novo coronavírus também interferiu no processo de luto. Sem os ritos fúnebres considerados importantes ao processo de compreensão da morte. E esse assunto aí, quem vai nos falar mais detalhes é a repórter Júlia Gomes. Nenhuma palavra pode diminuir a dor de quem perde um ente querido. E o luto é uma resposta natural à perda. Porém, com o risco de contaminação pelo novo coronavírus, ficou difícil se despedir. Veio a impossibilidade de velar e até mesmo de enterrar os entes queridos. Ritos considerados importantes na nossa cultura para o processo de compreensão da morte. O psiquiatra Luiz Henrique explica que o luto é muito individual e as reações são diversas. O velório e o enterro são momentos de despedida. E a despedida fecha um ciclo psíquico em que a pessoa consegue entender que realmente acabou. Sem esse ciclo, sem esse marco na história de vida dos indivíduos, muitas pessoas podem ainda demorar para cair a ficha, né, como se diz popularmente, e de entender que aquele ente querido faleceu. Por outro lado, muitas pessoas podem achar até melhor para elas não ter esse momento menos dolorido, para elas acabou logo, então passou, pronto, né? Vamos seguir nossas vidas. Ou seja, para muitas pessoas também, a morte daquele ente querido. O psiquiatra fala ainda que o luto traumático, nesses casos, vai depender de como a pessoa interpreta a experiência vivida diante da morte de um familiar, mas que é natural o sentimento de culpa. O que a pessoa precisa ponderar é que, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo toda a capacidade, mesmo tendo todos os recursos, nem sempre as nossas atitudes vão ser efetivas a ponto de evitar aquilo que não está no nosso controle, né? Nós não temos controle de tudo. Então é preciso ter esse entendimento, porque senão a gente acaba se culpando em tudo na vida. O especialista destaca que o apoio familiar é importante nesse momento e que o sentimento da perda também pode ser melhor entendido e aceito no amparo religioso. Essa questão de morte, ela é muito melhor abordada pelas religiões, de modo geral, pelas questões de espiritualidade, né? Então, o que eu costumo sempre ressaltar nas pessoas é buscarem a sua fé, buscar em Deus o amparo, buscar em Deus a explicação para isso tudo, que as pessoas estudem mais suas religiões, que busquem os livros doutrinários das suas religiões em busca de resposta, da justiça divina, inclusive, para todo esse momento, para toda essa situação, de que as pessoas consigam verdadeiramente se fortalecer na fé e na coragem de enfrentar essa situação do momento. Júlia Gomes para o 18 horas.
18 horas. Muito bem, muita fé, né, Carimilhão? Muita fé. Nesse momento, a fé ampara a todos. Fé. Exato. 6h32, boa noite pra vocês, 100,7 na sintonia certa, melhor mix do Brasil. Vamos com a segunda já, hein, Carimi, da playlist de hoje, Seu Jorge e Big Up. Ó, depois de assinar aí com uma grande gravadora, o trio paulistano, que é o Big Up, está pronto para subir outros degraus aí da carreira. A novidade da vez é o lançamento aí do single Terra, né? Faixa pop e também com letra que traz referências ao candomblé. Nossa, que tudo, hein? Show. E é claro, quem participou da gravação foi nada mais, nada menos do que ele, Seu Jorge, que empresta o seu swing para os meninos. Então vamos seguindo para a segunda do playlist de hoje. Seu Jorge, né? O som dos meninos, Terra. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6h36 em Manaus. No melhor mix do Brasil, você curtiu aí Seu Jorge, Terra, Big Up, a música Terra. Bacana, hein? Tem um clima de candomblé na música. E lembrando pra você, em sabadão, agora, a partir de 2 da tarde, você vai conferir a live, né? Da Mix FM com DJ Graciano Rebelo, entre outros DJs e outros convidados. Ou seja, vai ser uma festa imperdível pra você, a live da Mix FM, sabadão agora, hein? A partir de 2 da tarde você confere aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, e hoje foi dia de reunião do Conselho de Administração da Suframa, que aprovou novos projetos com mais investimentos e empregos no polo industrial de Manaus. E quem traz os detalhes é a repórter Júlia Gomes. Realizada pela primeira vez por videoconferência, a reunião do CAIS, o Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus, analisou e aprovou 28 projetos industriais em pauta, que juntos somam um investimento de 800 milhões de reais para o polo industrial de Manaus, com estimativa de geração de cerca de 1.100 empregos. Entre os projetos, destaque para a produção de condicionadores de ar do tipo janela, para a produção de relógios inteligentes, os chamados smartwatches, e de luminárias LED. Todos os investimentos podem gerar cerca de $1 bilhão em faturamento adicional ao Parque Industrial de Manaus nos 3 primeiros anos de funcionamento das linhas de produção. A reunião de número 291 do CAIS foi presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, CEPEC, do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que destacou a retomada da economia mesmo ainda em meio à pandemia de Covid-19. Um conjunto de medidas que nós temos implementado que ganharão força a partir de agora para que a retomada seja viabilizada com uma ainda maior participação de um setor produtivo pujante, moderno, competitivo, com menor carga tributária, com menos Estado no cangote, como o nosso presidente Bolsonaro fala e demanda sempre, com menos ônus sobre o fator trabalho, sobre o emprego, com maior estímulo, com marcos regulatórios mais sólidos para atrairmos bilhões de investimentos privados. Sobre o impacto da pandemia nos empregos, o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, disse que, segundo levantamentos feitos, já há uma perda de 30% no número de postos de trabalho e que a retomada das atividades no polo industrial de Manaus é necessária para que o efeito não seja tão negativo na economia. Nós estamos acompanhando de perto, nós estamos em contato com as entidades de classe e também com as empresas diretamente. Fizemos uma primeira pesquisa da Suframa diretamente às empresas e vamos refazer essa pesquisa nos próximos 7, 10 dias e pelos números que temos, está havendo sim, né, uma perda de uma maneira geral no entorno de 30%. A próxima reunião do CAIS está marcada para o dia 25 de junho. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E os desembargadores Aristóteles Lima Turi e Jorge Manuel Lopes Lins foram empossados, respectivamente, como presidente e vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A solenidade de posse foi realizada nesta quinta-feira, é claro, por meio de sistema de videoconferência. Com 40 anos aí de magistratura, Aristóteles Lima Turi assume a presidência da Corte Eleitoral do Amazonas em substituição ao desembargador João de Jesus de Abdala Simões, que dirigiu a Corte Eleitoral no biênio de 2018 a 2020. E com 35 anos de magistratura, Jorge Manuel Lopes Lins assumiu o cargo de vice-presidente e corregedor, funções que foram exercidas no último biênio pelo desembargador Aristóteles Turi. 18 horas. Sem salário e sem proteção, profissionais de saúde do Amazonas estão perdendo a guerra contra o coronavírus. O Conselho Federal de Enfermagem registra 7 mortes e quase 200 oficialmente contaminados aqui no estado do Amazonas. O Conselho Regional de Enfermagem não comenta os dados. Vamos conferir os detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. A cada novo plantão, os profissionais de saúde do Amazonas arriscam a saúde e a própria vida. O uso de equipamentos de proteção individual inadequados a quem atua na linha de frente no cuidado de pessoas com suspeita de Covid-19 é comum por quem não trabalha em hospitais de referência ao coronavírus. Com um dos maiores índices da doença no país e motivo de preocupação para o Ministério da Saúde, o Amazonas recebeu milhares de EPIs no fim de semana e a garantia de recursos para mais de 100 leitos de UTIs. Hoje, o governador Wilson Lima fez um vídeo nas redes sociais mostrando um grande estoque de EPI na central de medicamentos. Estou começando o dia aqui na central de medicamentos para conferir a dispensação de equipamentos de proteção individual. Nós estamos recebendo aqui esses macacões e eles são importantes para aqueles profissionais que estão lá na beira do leito, né, daqueles pacientes que estão agravados de Covid-19. Aí vai para o João Lúcio, aqui olha, está indo para o 28 de agosto. Eu tenho aqui também, olha, o Hospital Milton Lins. E nós também recebemos ontem esses macacões aqui, que foi uma aquisição do governo do estado. Também a gente já começa o processo de entrega para as unidades que são referências para o atendimento do Covid. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde no Amazonas, Graciete Mouzinho, disse que, ao contrário do que diz o governo, os trabalhadores continuam com EPIs inadequados. Não melhorou nada, não. Não melhorou nada, porque nos hospitais, os EPIs, eles estavam usando aquele que o doutor Jocinei, do Ministério Público do Trabalho, doou. E o que o Estado tem é aquele Fina. Eu estou saindo do Delfina, vim fazer uma inspeção no Delfina. O Delfina, ele dá os EPIs para todos os colaboradores deles, mas não melhorou nada, não. Olha, nós perdemos ontem 2 técnicas de enfermagem, uma que trabalhava na Santa Júlia, ia trabalhar também no ICAM, e outra que trabalhava no João Lúcio. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, 7 enfermeiros morreram vítimas de Covid-19 no Amazonas e 189 estão oficialmente com a doença. O Conselho Regional de Enfermagem não comentou esses números do COFEM. De acordo com o COFEM, em todo o país, 73 enfermeiros perderam a batalha contra a doença. São Paulo, maior epicentro da crise sanitária no país, lidera o ranking com 18 mortos, seguida por Rio de Janeiro, com 14 casos. Além dos enfermeiros, a saúde do Amazonas perdeu também 16 técnicos de enfermagem e 3 médicos vítimas do coronavírus, segundo o Sindiprive. A ausência de EPIs ou equipamentos inadequados são as causas dessas contaminações. Como se não bastasse, muitos enfermeiros trabalham com salários atrasados há 4 meses. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha só, foi divulgado agora há pouco o novo boletim epidemiológico com os números atuais da Covid-19 aqui no Amazonas. Pois é, nesta quarta-feira o estado registrou os números alarmantes de 9.243 casos confirmados e 751 mortes. Vamos conferir agora com a repórter Nathalie Moraes os números de hoje, desta quinta-feira. Boa noite, Nathalie.
Alô, Nathalie. Nathalie não escuta, daqui a pouquinho a gente reconecta a Nathalie para que ela venha falar os números aqui do estado do Amazonas. Enquanto isso, eu falo os números do Brasil, né? Os dados do Ministério da Saúde desta quinta-feira apontam que o Brasil registrou 610 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o terceiro dia seguido com mais de 600 mortes novos por dia. Foram 615 na quarta-feira, o maior número até agora, e 600 nesta terça-feira. Ao todo, o país tem 9.146 mortes por coronavírus confirmadas, né? O país também registrou 9.888 novos casos confirmados de Covid-19. Ao todo, são 135.106 casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. E ontem o país superou a Bélgica e se tornou o sexto país com mais mortes no mundo, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, que monitora dados da pandemia. Os 5 primeiros países com o maior número de mortes estão aí os Estados Unidos, o Reino Unido, a Itália, Espanha e França. 6h46, boa noite para você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E o IPAAN ainda não respondeu ao Ministério Público de Contas sobre a recomendação para que se tomasse providência para evitar que os sepultamentos coletivos de mortos pela Covid-19 contaminem o solo e também o lençol freático de Manaus. Bom, agora o Ministério Público de Contas vai analisar também o preço da contratação do crematório, serviço disponibilizado pela Prefeitura de Manaus. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Ministério Público de Contas, até amanhã desta quarta-feira, ainda aguardava a resposta do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAN, responsável pelo licenciamento e fiscalização dos cemitérios. A informação é do procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, que junto com o procurador-geral João Barroso de Souza e a procuradora Evelyn Ferreira de Carvalho, em uma força-tarefa, expediram recomendação no mês passado ao IPAAN para que tomasse providência para evitar que os sepultamentos coletivos de mortos pela Covid-19 contaminem o solo e o lençol freático de Manaus com o novo coronavírus. O procurador Rui Marcelo adiantou ainda que, além de aguardar a resposta do órgão de proteção ambiental, o Ministério Público de Contas está reiterando as requisições depois de ter notícia da contratação do crematório e que devem ser analisados os preços contratuais. Devido ao aumento expressivo no número de sepultamentos diários em Manaus, a Prefeitura, desde o dia 25 de abril, vem oferecendo às famílias o serviço de cremação, mas que vem sendo pouco escolhido. Até a terça-feira, apenas 34 cremações tinham sido feitas, frente a uma média de mais de 100 sepultamentos diários em Manaus. De acordo com o MPC, o registro de enterros simultâneos em valas improvisadas, rasas e coletivas, sem notícia de emprego dos cuidados e limitações sanitários recomendados, tanto pela OMS quanto pelas normas técnicas sobre a operação de cemitérios, traz o risco de contaminação de solo e lençóis freáticos, com possível agravamento do perigo à saúde pública, por falta de gestão e saneamento ecológico adequado nos respectivos cemitérios. Júlia Gomes para o 18 horas. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou por meio de nota que vem trabalhando com pessoal reduzido de forma remota, ou seja, em home office, né? E em rodízio desde março, focando principalmente nos processos de licenciamentos e nas fiscalizações de combate aos ilícitos ambientais. Toda semana, o Instituto vem recebendo solicitações de informações e recomendações dos órgãos de controle sobre diversos assuntos e vem tomando as providências cabíveis sobre elas. 18 horas. Hora 6h49, Carimilhão, vamos encerrar a noite de hoje aqui, não encerrando já o programa, nós vamos encerrar a playlist do 18 horas, né, com a música eletrônica mais tocada no Spotify, inclusive no mundo inteiro, cara. Exatamente, vamos de St. John com Roses. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
6h52 em Manaus e você no melhor mix do Brasil. Karime lançou St. John's Rose. Essa com certeza a Karime vai tocar na live da Mix FM. Acredito que sim, desses DJs, porque ela é Exato. mais tocada no Spotify no mundo inteiro. Que a gente tá sabendo que vai ter a live da Mix sábado, 2h. Exato. Tá sabendo, Karime? Exatamente, tô sabendo, já está marcado. São 6h52. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ayrton Luiz Correia, negou o seguimento a um recurso do governo do estado contra a decisão do juiz César Luiz Badieira, que suspendeu os pagamentos do aluguel do contrato inexistente para a utilização do espaço do Hospital Newton Lins. O desembargador constatou completa ausência de ilegalidade praticada pelo juízo de origem, porquanto não houve interferência na escolha da política pública pelo Poder Executivo. Mais informações sobre esse assunto você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Olha aí, com a pandemia do novo coronavírus, alguns eventos, como casamentos, aniversários e festas, precisaram ser repensados, hein? E o mercado de produção de eventos apela para que os clientes que não cancelem, mas que remarquem. Aqui em Manaus, mais de 100 fornecedores se uniram para conscientizar aí os consumidores. É isso mesmo, Carlão. Eles criaram o movimento Não Cancele, Remarque, que surgiu exatamente da necessidade de manter as empresas no mercado até a crise da saúde passar. A boa notícia é que todos os fornecedores participantes desse projeto estão aí disponibilizando descontos especiais para quem fechar pacotes. Para quem deseja economizar e continuar com os planos para realizar aí a tão sonhada festa, esse é o momento de driblar a crise e pensar um pouquinho mais no futuro. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre esse assunto. Adiar, remarcar, transferir, prorrogar. Só não pense em cancelar. Esta tem sido a mensagem dos empresários que foram surpreendidos com os efeitos do coronavírus no agendamento de eventos e cerimônia que estavam pré-agendados para este período. O objetivo é convencer o consumidor a adiar o serviço, manter os contratos e reduzir assim os danos econômicos decorrentes desta pandemia. A tentativa abrange eventos de qualquer natureza, como congressos, casamentos, batizados e até mesmo os inadiáveis aniversários. Foi a partir daí que os empresários de eventos criaram o movimento Não Cancele, Remarque, exatamente da necessidade de manter as empresas no mercado até a crise na saúde estagnar. A empresária Maria Paixão, que trabalha com fotografia, explica que o movimento vem para conscientizar e orientar os seus clientes para escolherem novas datas para os seus eventos. A intenção do grupo é fazer com que que os nossos clientes não cancelem seus eventos, né? Que continuem com aquela perspectiva de realizar o seu sonho, porque muitas empresas, a gente recebe adiantado, né? Então, o intuito era fazer com que nesse momento de crise, que o cliente não cancelasse, que a gente não tivesse que devolver dinheiro e que eles continuassem a fazer seus planejamentos até para injetar dinheiro nesse setor. No meio da campanha, os empresários perceberam que nesta quarentena, mais de 650 profissionais que trabalham com eventos e atuam como freelancer estão sem renda alguma. Profissionais como os garçons, recepcionistas, auxiliares de limpeza, cantores, DJs. Foi a partir daí que surgiu a ideia de arrecadar alimentos para doar para essas famílias que tanto precisam. São profissionais que trabalham por diária e eles estão sem trabalhar desde meado de março. Então, se não trabalha, não recebe. E muitos pagam aluguéis, têm filhos e nesse momento eles estão desassistidos. Aí surgiu a ideia de arrecadar as cestas básicas, né, para estar distribuindo para esses profissionais. Então a gente vem arrecadando as cestas, né, que é para estar doando. Toda semana nós temos uma lista e a gente fez um levantamento, uma pesquisa com 100 empresas
Para fazer parte dessa corrente do bem, é só entrar nas redes sociais, na página do Não Cancele Remarque Manaus. Lá você vai ficar por dentro dos postos de coleta que estão disponíveis aqui na cidade e vai ter todas as informações necessárias sobre as empresas e seus eventos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Karime, já 6h57, hein, Karime? Já estamos nos finalmente, Carlão, aí. chegando no fim, mas antes, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O decreto do governador Wilson Lima do ano passado, que abriu mão de milhões de reais de receita do Estado para a empresa multimilionária de gás, voltou a ser notícia nesta quinta-feira. O conselheiro do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, o Ari Moutinho Júnior, acautelou-se e não concedeu a pedido do deputado estadual Wilker Barreto a liminar para suspender o decreto. Com isso, permanece em pleno vigor, com benefício anual de 40 milhões de reais para a multimilionária empresa Eneva. O governador deu à Eneva o direito de levar o gás do Amazonas para gerar energia e ganhar bilhões de reais em Roraima e ainda não pagar milhões em impostos aqui no Amazonas. São 40 milhões por ano, que nem precisa ir muito longe, fazem muita falta, principalmente hoje em meio à pandemia, que deixa os amazonenses implorando por atendimento nos hospitais. Na verdade, mata amazonenses que não têm atendimento. O relatório aprovado, que constatou possíveis graves irregularidades no decreto do governador, apenas manda cópias do processo ao Ministério Público Federal e Estadual, à Polícia Federal e também ao Tribunal de Contas da União. Em princípio, os órgãos federais não têm competência para atuar sobre decreto estadual e os benefícios fiscais milionários que o governador deu para a multimilionária Eneva continuam intactos. E o povo continua implorando atendimento nas portas dos hospitais ou, infelizmente, e pior ainda, sepultando seus entes queridos que nem sequer foram atendidos. 18 horas. Agora sim, Carimilhão, 6h59, 1 para 7, já nos finalmente. E aquele apelo, né, gente? Vamos ficar em casa, isolamento é o melhor remédio por enquanto. Cid Soares, você tá super bem na sua quarentena, né? Não, um beijo. Super bem. Eu tá aí com você, juro, sério. A gente morre de saudade. Saudades. Tá bom, então, beijo, querido, beijo pra vocês, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, continue no melhor Mix do Brasil, daqui a pouquinho tem Mix Tudo e nós voltamos com você amanhã com mais uma edição do 18 horas a partir das 6 da tarde aqui na Mix. Você ouviu 18 horas, as notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.